A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor e vamos continuar, né, falando sobre Esther. Então, em Esther 2, diz assim: passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Nós não sabemos, ali não tem especificações, mas acreditamos que Xerxes sentiu remorso, tristeza ou de repente raiva, né, por ter se lembrado ali de Vasti, porque a palavra lembrar-se em hebreu significa e implica compaixão, né? Talvez ele tenha ficado tão melancólico ali com a falta de Vasti, de ter punido ela, que ele estava se lembrando dela naquele momento. Mas os servos do rei disseram: busque para o rei moças virgens e formosas. Infelizmente no mundo hoje, né, é muito comum que as mulheres sejam lindas e maravilhosas e totalmente perfeitas. E a gente vai ver que não só hoje, né, mas em todo o tempo da história sempre houve passos aí que citam sobre as mulheres. E na Bíblia existem somente 2 livros que falam o nome das mulheres, que é Ruth e Esther, que são as 2 protagonistas da história, não é? E o livro da Bíblia leva o nome de ambas, mas somente elas 2 tiveram esse privilégio de ter um livro próprio da sua própria história na Bíblia. Então, ponha todas essas mulheres, disse Esther 2,4 diz: ponha todas essas mulheres na casa das mulheres, ali no caso o harém, né? E dele seus cosméticos. E a gente vê que cosméticos não é de hoje, né? E aí essas moças, tenho certeza que todas essas, para estar ali nessa contestação do rei, para estar participando ali dessa escolha do rei, né, todas elas foram checadas dos pés à cabeça por qualquer tipo de imperfeição, por qualquer tipo de defeito que poderia ser considerado naquela época. Eu acredito que muitas dessas mulheres também tinham um sonho de viver um romance assim com o rei, né, uma história de coisa de cinema, vamos lá. Mas essas mulheres também não tinham escolha. E nós podemos achar que talvez algumas foram contra a sua própria vontade, porque as mulheres não tinham voz naquele momento, naquela época, né? Os homens, os pais, os irmãos eram quem mandava na vida delas, então elas só tinham que simplesmente obedecer. E claro que era uma grande honra se a mulher tinha sido escolhida, né? Principalmente para a família, porque ela era uma mulher virgem, formosa e estava ali para ser escolhida pelo rei, para talvez ser a futura rainha. Mas creiamos também que nem todos somos iguais. Então, tenho certeza que tinha famílias ali que temiam pela sua filha, que ela fosse descartada pelo rei, assim como foi Vasti. Da mesma maneira que o rei fez com Vasti, ele poderia fazer com a filha de cada um daqueles que estavam ali. E veremos que muitas dessas moças iam, na verdade, ali, nesse contexto, nessa participação para essa escolha do rei, elas iam perder a sua virgindade para um homem que provavelmente nunca mais as chamariam, nunca mais ela seria chamada na presença do rei novamente, né? Ser a rainha, na verdade, era um pequeno privilégio para algumas mulheres por toda a indiferença que o rei dava a ela, né? Uma mulher materialista, talvez com vontades luxuosas de viver, claro, queria se distrair com tudo aquilo, mas a maioria das mulheres naquela época queriam ter uma família, queriam viver esse romance de ter, né, o seu esposo, os seus filhos e constituir uma família. Era tradição, era a função da mulher, era uma coisa que ela vivia para aquilo, ela almejava na vida dela, né? Então, muitas dessas mulheres que sonhavam talvez com uma família estavam ali perdendo muito tempo. E iam ser usadas e simplesmente descartadas ali pelo rei, né?
para aquelas moças, não, o corpo delas não pertenciam a elas, pertenciam ao rei, né? Não só naqueles dias, mas em qualquer outro momento. Nós vemos, por exemplo, nós podemos ler, eu li um pouquinho em Heródotos, né, 3:92, cita no livro de Heródotos que 500 meninos foram levados da Babilônia e a Síria para serem castrados e servirem à corte. Então a gente pode ver que não eram só as mulheres que não tinham controle, as crianças também, os meninos aqui. O rei precisava desses eunucos para estar ali tomando conta desses haréns. E quem queriam se voluntariar? Ninguém, né? Então eles levavam aí essas crianças, esses meninos, castravam a todos eles e eles ficavam a favor, né, como empregados do rei. Então, a sexualidade de todos naquela época estava à disposição do rei somente. E claro que naquele tempo não existia, né, a palavra sexismo, não existia nada disso naquela época. Se fazia o que o rei queria, né? Então, em Esther 2:9, ela ganha o favor de Hegai, né, o guarda das mulheres, porque a moça que parecesse bem ao rei, né, estaria no lugar de Vasti. Então, a moça, que no caso seria Esther, pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Aqui estamos falando de Hegai. Por isso, apressou-lhe em dar os seus enfeites e os seus quinhões, como também em dar-lhe 7 moças de respeito da casa do rei. E fez passar essas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, Esther já chegou ali com o favor daquele eunuco que estava cuidando daquelas mulheres. Então ela já tinha ganhado aí uns pontinhos a mais por provavelmente ter sido uma mulher bem simpática, vamos dizer assim. A direção quando seguimos a direção de Deus, não tem como explicar o que Deus prepara, porque Jesus tinha um propósito, Deus tinha um propósito para Esther estar ali, e tudo simplesmente moveu a favor para chegar naquele final, né? E os judeus não eram muito bem quistos por todos, então era melhor que Esther ficasse quieta, que ela não falasse do seu passado, da sua descendência, não é mesmo? Era melhor que ela não contasse que ela era uma judia naquele momento. Então, assim Esther obedeceu a Mordecai e ficou quieta e manteve para você a sua linha, a sua árvore genealógica, vamos dizer assim. E depois de um ano de preparativos, né, a gente pode ler aqui, depois de um ano de preparativos, banhos de mirras e ungüentos, essas meninas então estavam prontas para ir ao rei. E chegavam à tarde na presença do rei e saíam no outro dia pela manhã. Então elas passavam a noite toda com o rei. E nunca mais elas tornavam a presença do rei se elas não fossem chamadas pelo nome. E aí, como nós mencionamos antes, o rei fazia o que queria com elas e as mandava embora pela manhã. Então, eu não posso nem imaginar como era para uma mulher naquela época, que a sua virgindade era tão sagrada para ela e para a família, no caso, passar por esse processo aí de, vamos lá, descartamento do rei. Então é realmente muito triste, é uma história muito linda, mas se a gente for parar para realmente analisar, vemos que há muitas tristezas entre tudo isso, né? Imagina o sentimento de rejeição dessas meninas, né? De ter sido usada, descartada, não sendo suficiente para agradar o rei. Principalmente nessas circunstâncias, né? Que era totalmente fora do padrão de Deus. Como naquela época o costume era se casar nova, a gente estuda e vê que um pouco essas meninas tinham no máximo 14 anos de idade. Porque era uma tradição. Quanto mais atrás a gente vai olhando a história, era uma tradição que elas se casassem mais nova para que pudessem ter mais filhos. Então, chegando na vez de Esther, ela já tinha passado por todo esse período aí de amaciamento, vamos dizer assim, do unguento
e na mirra, né? E ela teve muita ajuda, creio eu, né? Assim como falamos de Hegai, que já deu a dica para ela levar na presença do rei só o que era ali suficiente, o que ele tinha mencionado para ela. E então o rei a amou mais do que todas as outras mulheres. E ele colocou a coroa na cabeça dela e fez dela a rainha no lugar de Vasti, né? Podemos considerar que para passar por esse momento, Esther não era somente bonita, mas cremos que seria educada, né, simpática, uma pessoa modesta, porque se não fosse assim, ela não tinha ganhado o favor de todos. E a Bíblia fala que ela não ganhou o favor só de Hegai, mas sim que ela ganhou o favor de todos, né? Então, quem é a mulher chata ou a pessoa chata que é bem amada por todos? Nenhuma, até onde eu sei, né? E estando ali Mardoqueu, que creio que também Mardoqueu ali, meu Deus, ele era alguma coisa do rei, né? Porque não é possível, ele ficava ali no portão fazendo nada, só acompanhando a vida. Era um BBB da vida de Esther ali. Ele escutou que 2 eunucos estavam buscando matar o rei. E então ele contou a Esther. E Esther então disse ao rei, já que naquele momento Esther era a queridinha do rei, porque ela tinha ganhado o favor dele, né? Não vamos achar que era uma história de cinema, de lindo, maravilhoso. Não, ela sofria assim, como Vasti talvez tivesse sofrido com estar sozinha, passar muito tempo só, porque não tinha esse carinho, esse contato, a não ser que o rei a chamasse, ela não poderia estar na presença dele. Não é como hoje, que a gente vai trabalhar e de noite a gente volta, conversa com o nosso esposo, vai dormir. Naquela época não existia isso. Só existia ela na presença do rei se ele a chamasse. E não era todo dia que ele a chamava, não é? Então, Esther contou aí ao rei quando ela teve a oportunidade, e quando todos investigaram ali e descobriram que aquilo era verdade, então isso tudo foi escrito no livro de Crônicas. E aí esse escrito foi perante ao rei. Os guardas, né, que estavam ali para matar o rei, imagina, com guardas como esse, quem precisa de inimigo, né? Mas Deus tinha plano para tudo, Deus tem plano para tudo. E todos esses feitos, todas essas histórias aí, todo esse enredo da história de Esther foi anotado, escrito no livro de Crônicas perante o rei, né? E aí a gente vai terminar aqui. Imaginem só se Mordecai estivesse por perto lá no futuro, quando Xerxes foi assassinado nos seus próprios aposentos, se ele tivesse um guarda aí ao seu lado, igual Mordecai, talvez ele não tivesse morrido, não é mesmo? Talvez tivesse sido poupado daquela morte. Mas Deus tem um plano e um projeto para o que Ele quer. E nem sempre todo mundo que participa de parte desse projeto continua debaixo da graça. Então temos que entender que precisamos buscar e estar embaixo da graça de Deus, porque se não buscarmos, se não nos esforçarmos, se não orarmos e jejuarmos, não estaremos com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E não podemos ser como Saul, não é mesmo? Que o Espírito saiu, se retirou dele. Então a gente tem que estar sempre perseverante, orando e agradecendo e pedindo a direção do Pai. Amém? Que Deus os abençoe.